espirituais. Ou seja, nessas duas passagens a qual lemos aqui nessa noite, refere-se a uma tempestade no qual os discípulos do Senhor estavam envolvidos. Em uma dessas passagens, a Bíblia diz que Jesus estava com eles. E na outra passagem, a Bíblia diz que Jesus não estava com eles. Jesus obrigou que eles passassem para o outro lado daquele rio. E na outra passagem, Jesus estava com eles. Mas, porém, são situações bem parecidas, porém diferentes. Aleluia, nos nossos dias, nós que estamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós passamos por situações bem parecidas com essa tempestade a qual passou os discípulos de Jesus. Às vezes, Deus, Ele obrigamos a nos e permite que nós passamos por situações para provar-nos que Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, nós servimos a Deus tão relaxadamente que não paramos para observar qual o tamanho do poder que o nosso Deus tem. Às vezes, quando a nossa vida está assim, aleluia, em abundância, quando olhamos para o nosso lugar onde guardamos o alimento, não está faltando nada, tem alimento sobrando, temos dinheiro sobrando na conta, aleluia, temos carros para podermos andar e ir para onde nós queremos. Nós deixamos de buscar a Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de fazer a vontade de Deus e até mesmo deixamos de ir à igreja do Senhor. Por que que isso acontece? Porque às vezes nós pensamos que está tudo bem na nossa vida, que está tudo indo a mil maravilhas e que não precisamos mais buscar a Deus e que Deus já fez tudo o que tinha para fazer na nossa vida, realizou todas as suas promessas. É aí que Deus chega, aleluia, e nos faz parar, aleluia, e nos faz nos depararmos com situações, aleluia, para nos provar que estamos com o pensamento errado, que não estamos pensando como um verdadeiro cristão pensa. Aleluia, a Bíblia diz que também nós devemos adorar a Deus, a buscar a Deus na bonança, na alegria, na tristeza, na doença, na riqueza, na pobreza. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que me ajudem nessa noite, abrindo a sua boca e glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou anunciando para você aqui nesta noite, Ele vai falar ao seu coração. Eu não sei se aqui em nosso meio tem pessoas que estão passando por esse tipo de problema, por essa tempestade. Pode ser tempestade, pode ser problemas financeiros, desemprego, doenças. Pode ser que na sua casa hoje você não teve aquele alimento gostoso para você saciar a sua fome carnal. Pode ser que na sua casa hoje você não teve nenhuma Coca-Cola ou um suco para você tomar no dia de hoje. Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus que pode todas as coisas, Ele está aqui nessa noite. Ele glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. Era para mim ter lido o versículo do capítulo 4, eu li o primeiro do capítulo 6. Então eu vou começar falando da primeira situação, na situação a qual Jesus estava no barco com os discípulos. Só que tinha um pequeno detalhe que às vezes não observamos. Diz a Bíblia que quando eles estavam passando, atravessando aquele rio, diz a Bíblia que sobreveio ali naquele lugar uma tempestade, de modo que parecia que o barco onde eles estavam iam afundar, iam naufragar. E diz a Bíblia que eles remavam no meio da tempestade, remavam no meio da tempestade e nada acontecia. O vento aumentava, a fúria do mar também aumentava e os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo pensando que eles iriam morrer naquele momento, que eles iriam morrer afogados. Aí naquele momento eles se esqueceram de um pequeno detalhe que pode ser tão grande na vida do crente, tão significante, que às vezes esquecemos desse detalhe. Diz a Bíblia que Jesus, aleluia, o nosso Deus, Ele conhecendo o nosso passado, presente e futuro, Jesus, o que é que Ele fez?
esqueceram que Jesus estava lá atrás. Aleluia, eles esqueceram que o Todo-Poderoso estava com eles. Eles se esqueceram de que aquele que operou grandes milagres estava ali naquele barco com eles. Aleluia, que isso traz para nós nesta noite. Irmãos, às vezes você está passando por uma situação que aos teus olhos parece ser uma situação difícil. Você chega na casa do pastor e diz: pastor Manuel, eu já não estou aguentando mais. Eu já não aguento mais tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas. O meu esposo todos os dias briga comigo só porque eu venho à casa do Senhor. Os meus filhos, ou meu filho está nas drogas, pastor. Tem um parente meu que está doente e eu já não sei mais o que fazer. Eu já orei, já busquei, já clamei, já pedi a Deus e nada aconteceu até agora. Eu quero te dizer neste momento que o nosso Deus, Ele nos surpreende com a sua maneira de trabalhar. Estava esses dias falando com o meu colega de trabalho, Edson, falava muito sobre o pastor Manuel, que eu conheci ele quando eu tinha 14 anos de idade. E para nossa surpresa, eu nem esperava que nós iríamos passar aqui dentro dessa cidade na semana passada. Para você ver como que Deus surpreende-nos com a sua maneira de trabalhar. Talvez, irmão, você fica pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero trabalhar, meu Deus, neste serviço. Eu quero este serviço. Eu quero ter este carro. Eu quero ter esta moto. Eu quero ter esta casa. É errado pedir, não. A Bíblia diz assim: pedir e dar-se-vos-á. Só que às vezes, há um detalhe também nesta palavra. Às vezes nós não recebemos é porque não sabemos como pedir. E às vezes não passamos pela prova é porque não sabemos como nos reagir diante de tal situação. Eu quero te dizer essa noite que o Deus Todo-Poderoso, Ele jamais irá te abandonar. Pode o seu vizinho, pode o seu esposo, pode a sua esposa chegar até você e dizer assim: sai daquela igreja, sai da igreja, porque lá não vai acontecer nada na sua vida não, você está enganada. Você está muito enganada. Não, pastor, tudo não vai ser mudado, não, sai de lá. É aí que se você não vigiar, minha irmã, meu irmão, aí você cai no laço do diabo, aí você vai ver como a coisa vai ficar feia. Diz a Bíblia que os discípulos estavam com medo, estavam preocupados com aquela situação. Preste atenção para vocês verem. Quando de repente eles lembraram: está faltando alguém aqui. Teve alguém que subiu no barco conosco. Aleluia, Jesus. E cadê ele? Aí eles lembraram de quem? De Jesus. Aí que eles foram procurar Jesus e começaram a acordar Jesus desesperado: mestre, mestre, o Senhor não te preocupas que nós perecemos? Mestre Jesus, Senhor, nós estamos aqui perecendo e o Senhor está aí dormindo, descansando. Será que o Senhor não nos ama? Será que o Senhor não ama a nossa vida? Será que o Senhor nos trouxe para atravessarmos este rio e morrermos no meio dele? Será que o Senhor nos colocou aqui para que a nossa história tivesse um fim trágico? Aleluia, Jesus. Eles não disseram isso. Eles não relatam na Bíblia. Aleluia, Jesus. Mas eu imagino como que foi o diálogo deles com Jesus naquele momento em que Jesus despertou-se daquele sono. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu vejo Jesus querendo mostrar uma coisa para os discípulos e para nós aqui nesta noite. Que quem tem promessa de Deus, irmão, não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ficar batendo de porta em porta, não. Não precisa ficar pedindo socorro para
posso dizer, para quase todos, ali era o fim da vida deles. Talvez eles pensaram assim, como relata a Bíblia, né, que Moisés trouxe eles para morrer ali naquele lugar. Ou talvez eles imaginavam assim, meu Deus, nós iremos voltar para o Egito e sermos escravos daquele homem de novo, daquele rei. Sabe por que naquele momento, que eles lembraram de como era a vida sofrida que eles tinham ali no Egito? Você sabe o que você, como você ser obrigado a trabalhar sem receber nada, né? Você sabe o que é isso? Aleluia, talvez eles lembraram assim, mas aquele povo também esqueceu naquele momento que o Deus de Moisés era com eles. Aleluia! E agora, meu Deus, o que vou fazer? Sabe, eles perguntaram isso a Moisés. Aí Moisés, mais que depressa, foi buscar a Deus. Sabe o que Deus falou para Moisés? Imagina você passando por uma situação difícil. Imagine você se deparando com a situação bem parecida com o que o povo de Israel passaram ali no Mar Vermelho. E aí Deus vira para você e diz, marche. Sabe? É nessa hora, irmãos, que Deus nos surpreende. Aí você olha para frente do mar, atrás vem um exército querendo matar o povo de Deus. E aí, o que vamos fazer? Marche. É nessa hora que Deus nos surpreende. E os discípulos preocupados acordaram a Jesus. Né? Jesus perguntou para eles assim, talvez eles pensou naquele momento assim, vamos acordar Jesus que ele vai ajudar a gente a remar aqui, nós vamos sair dessa situação. Pelo contrário, Jesus perguntou assim para eles, por que você está preocupado? Por que você sente medo? Será que você não crê naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Será que você não crê naquele que tanto nós pregamos o teu nome? Será que você não crê naquele que realiza tantos milagres? Aí Jesus virou para eles assim e disse, homens de pequena fé. Sabe? Irmãos, porque não tinha necessidade daqueles homens sentirem medo, sentir-se com medo naquele momento, porque o Deus do impossível estava com eles. Mas é uma situação daquela que às vezes esquecemos que Deus está conosco. Na primeira situação, Jesus estava com os discípulos no barco. Você sabe por que os discípulos, aleluia, sentiam medo naquele momento? Você sabe? Porque eles deixaram Jesus para trás. Entendeu? Eles esqueceram de Jesus. E na segunda situação, diz a Bíblia que Jesus obriga os seus discípulos a passar para o outro lado daquele rio. Veja bem, na primeira situação Jesus estava com eles no barco. Na segunda Jesus não estava com eles. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos nesta noite. Veja bem, será que hoje, nesse momento, nós estamos aqui sozinhos? Será que nós estamos aqui sozinhos? Será que Jesus nos abandonou? Será que será que Jesus esqueceu de nós? Medite nisso nessa noite. Medite na situação a qual os discípulos passou pela segunda vez. Na segunda vez, naquela tempestade, eles começam a clamar o socorro, mas clamando a Jesus. Ou seja, eles estavam ali clamando ao Senhor, para que o Senhor pudesse ir e socorrer a eles. Irmão, Jesus poderia simplesmente, de onde ele estivesse, aonde ele estiver ali, ordenar aquele vento e aquele mar para que se acalmasse. Não. Ele quis mostrar para os discípulos quão grande era o seu poder. Eu estava meditando, aleluia, o homem para poder andar sobre as águas, o que ele tem que fazer? Ele tem que usar um barco, uma canoa, um jet ski, se ele for começar a caminhar lá, meu amigo, né? Só se ele tiver muita fé mesmo, como disse Jesus, o tamanho de um grão de mostarda. Aleluia, e nessa situação eles clamando, desesperados, né? Aquele vento,
acontecendo ali. Mas a Bíblia que de repente eles veem um vulto. Aí que eles desesperavam. Meu Deus, é um fantasma. O que é isso? Eles começaram a perguntar uns para os outros o que é aquilo. Talvez alguns dizem, eu não estou vendo nada, eu estou vendo só a folha do mar. Estou vendo só o brilho, não estou vendo nada. Mas diz a Bíblia que Jesus estava indo ao encontro deles. Por um momento, eles não acreditaram que fosse Jesus que estava se aproximando daquele barco. Né? Eu admiro nosso irmão Pedro pela coragem que ele teve. Né? Ele quis ter certeza que era Jesus Cristo mesmo, que estava andando sobre as águas. Meu amado querido irmão, eu quero dizer a você nessa noite, aleluia, eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Talvez hoje você pensou no seu lar, não dá, eu não vou aguentar mais, eu já não aguento mais, tanto problema, tanta dificuldade, e eu tenho buscado a Deus e nada tem acontecido. Eu quero te dizer essa noite que o meu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui e veio ao seu encontro. Eu não vou dizer que Ele está vindo ao seu encontro, não, eu digo que Ele veio ao seu encontro. Ele marcou um encontro especial com você aqui nesta noite. Irmãos, e a vida da gente, às vezes eu paro assim e começo a meditar como a vida da gente, ela parece ser tão curta às vezes. Aleluia, eu nem falar um pouquinho de algo aqui que os irmãos ninguém gosta. Às vezes, quando você menos espera, você perde alguém, um amigo, você perde um parente, você perde alguém que está ali próximo de você, ou seja, aquela pessoa, né, perde o fôlego de vida. Aí você começa a dizer assim, meu Deus, como pode fulano ser tão novo? E ele morreu. Aí é hora de você parar e meditar, certo? Antigamente, quando aqueles homens de Deus viviam tantos anos, e hoje tem pessoas que não conseguem viver nem a metade do que eles viveram. Te posso dizer, nem 30%, nem 40%, às vezes nem 20% do que aqueles homens de Deus viveram. Né? Tantos jovens hoje aí com 11, 10, 11, 12 anos estão envolvidos no crime. Aleluia, Jesus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, isso é porque o nosso Jesus está voltando. Né? E diz a Bíblia assim, que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aí você vai e começa a se perguntar, meu Deus, como a vida da gente parece ser tão curta, né, irmão? Aí você para assim, meu Deus, hoje o pastor falou comigo, vamos evangelizar. Eu não quis, né? Talvez Deus tinha algo para fazer na vida de alguém através de você e você não foi. Aí você começa a se perguntar, meu Deus, como pode fulano ser tão novo, aquela pessoa ser tão novo e já morreu. Eu estava meditando esses dias, irmãos, e quando a gente para observar essas coisas, dá até medo na gente, sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer essa noite que nós não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade que o nosso Deus nos dê para nos consertarmos diante dEle, para fazermos um compromisso com Ele. Quem evangeliza aqui sabe, quando você evangeliza uma pessoa, irmão, vamos para a igreja. Jesus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Vou amanhã, pastor, amanhã você pode me esperar lá que eu vou. Será que Deus deu o poder a esse homem para conhecer o seu dia de amanhã? Né? Imagine você, se você conseguisse ver o que iria acontecer com você amanhã. Muitas pessoas aproveitariam o dia de hoje e amanhã se consertariam, mas Deus não deu esse privilégio a ninguém não, irmão. Só Ele é quem sabe. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui nesse momento servindo a Deus, mas daqui 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, nós não sabemos o que irá acontecer conosco. Nós fazemos planos, né, pastor? Nós planejamos, nós fazemos planos, mas diz a Bíblia que a resposta certa ela vem do Senhor. Então você não deve ficar preocupado com a situação que você está vivendo, não, irmão.
mensagem não, mas é Deus que está colocando isso no meu coração. Não desperdice o tempo que Deus te deu para você fazer a obra dele, não só aqui nessa cidade, mas aonde você estiver. Aleluia, Jesus. Irmãos, esses dias nós estávamos passando uma situação muito difícil. O Edson sabe o que nós ainda estamos passando, mas está diminuindo, graças a Deus. Aleluia, nós chegamos num momento assim de desespero, como fez os discípulos. Daí o que vamos fazer? Nós começamos a orar e a buscar a Deus. Todo dia nós chegamos ali no trabalho e começamos a orar e buscar a Deus, né? E de repente, aí eu conversando com ele conversando comigo, ele falou: nós não estamos parados na obra, vamos começar a ajudar, né? Vamos começar a plantar, né? Porque a Bíblia diz assim que a gente colhe o que a gente planta. Vamos fazer como Jesus nos ensinou na palavra do semeador. Vamos, irmãos, semear, né? A palavra de Deus. Aí está, e se diz assim: meu Deus, mas eu vou pregar para quem tem tanta pessoa precisando de ouvir uma palavra de Deus. Esses dias eu mais nós entramos no supermercado, enquanto ele estava fazendo compras, eu comecei a conversar com uma vendedora lá. De repente eu cheguei para ela e falei: você está na igreja, né? Eu estou, graças a Deus. Eu falei: glória a Deus, né? Aí ela falou assim: eu casei, meu namorado me encarou para Jesus, casei com ele, só que eu estou passando uma situação difícil. Ele desviou, sabe? E eu perguntei para ele: e aí, como é que você está na igreja? Eu estou desanimada, já tem uma semana que eu não vejo. Eu virei para ele e disse assim: olha, não desanima não, continue firme, porque eu não vou dizer que Deus fez isso não, talvez Ele permitiu isso acontecer na sua vida. É o que Jesus nos mostrou, que nessas duas situações, talvez Deus permitiu você passar por isso, né, para Ele provar, fazer algo grande na sua vida e te capacitar também para você poder fazer a obra dele. Ou seja, você vai ter uma ovelhinha para você cuidar, que é o seu esposo, aquele que te ganhou para Jesus. Eu virei para ele e disse: nunca jogue nada na cara dele, não critique ele, não xingue ele, trate ele com carinho. Ela virou para mim: realmente eu estou fazendo isso, eu estou jogando as coisas na cara dele, todo dia eu fico jogando na cara dele: você fez isso, você fez aquilo. Eu falei: não faça isso não, porque você vai complicar mais a situação dele. Eu disse a ela assim: olha, Deus ele nos surpreende com a sua maneira de trabalhar. Entendeu? Deus nos surpreende com a sua maneira de trabalhar. O pastor Manuel lembra que quando eu me converti, eu era metido a cantor, eu gostava de cantar. E meu sonho era ser cantor, eu tudo era cantar, mas não cantava nada. Um dia o meu avô me deu a oportunidade para dar uma palavra e eu descobri o que Deus tinha para fazer na minha vida, né? Daí eu comecei a buscar outros dons. Mas eu quero dizer a você nessa noite que Deus realmente ele nos surpreende. Hoje de manhã cedo eu falei: olha, hoje nós vamos no Mucurizinho. Eu falo que é Mucurizinho, eu vi a placa ali, é Mucuri. Mas eu já acostumei falar Mucurizinho, então tem que continuar falando Mucurizinho. Aí eu falei: olha, vamos lá em Mucurizinho hoje? Vamos, mas eu não estava acreditando que ele vinha não. Aí quando foi de tarde, eu falei: vamos lá em Mucurizinho. Aí vamos, nós vamos. Aí quando a gente tinha planejado, eu falei: não, vamos sair daqui umas 3 horas da tarde. Aí deu 3 horas e nós resolvemos uns problemas lá, né? Atendendo clientes e correndo atrás de resolver outras coisas também. Aí passou 3 horas, 4 horas, nada. Aí eu falei assim: aí nós fomos atrás do meu irmão, vamos levar ele também. Aí quando deu mais ou menos 5h30, a gente saiu de lá, né? Só que teve um problema. Como nós, igual eu falei para os irmãos, nós estávamos passando uma situação difícil e não tinha dinheiro para abastecer o carro não. Aí eu liguei para minha namorada e conversei com ela, né, até ri na hora que eu falei, pedi ela o cartão dela emprestado para abastecer o carro. Ela virou para mim e falou assim: você está me deixando sozinho, está me pedindo o cartão ainda? Você está querendo que eu banque a viagem? Só que ela não falou não, eu só não quis insistir. Aí nós fizemos o preço de gasolina e conversou com o gerente, falei: deu da notinha lá, mas nós vamos apagar. Glória a Deus, entendeu? É Deus nos surpreendendo. Aleluia. E eu lembrava sempre do pastor
Manuel, antes de eu vir aqui agora, a semana passada, né? E depois que a gente passou aqui, foi rápido aquele dia que paramos aqui na terça-feira, né? Aí eu falei, antes nós vamos ajudar o Manuel lá naquele lugar. E nós estávamos sendo para todo mundo, nós vamos ajudar uma igreja aqui, e o povo maior que era, um gurizinho. Nós estamos tentando trazer um outro irmão lá da igreja também para pregar aqui, e tem umas jovens lá também que cantam. Aí a gente está querendo trazer uns 10 pessoas para mim aqui ajudando no trabalho. Entendeu? Nós não somos